Meus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Consolo divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior também. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amada. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo. Mais que eu meus olhos me viram quando você e vi amaste com amor preciosos os teus pensamentos preciosos os teus pensamentos amor. Senhor, paz,
sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Ó Senhor Jesus, poderoso, supremo, suas riquezas insondáveis, riquezas estas que estão dentro de mim e ao meu redor. Tudo bem, Lady? Paz do Tudo Senhor. bem, Marcos? Glória a Deus. Estamos aqui de novo. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Glória. Vamos começar então? Bora lá. Hoje é aos pés de Jesus, né? Isso. Então, deixa eu só abaixar o som aqui. Como é que eu faço para abaixar o som? Peraí. Ah, tá aqui. Eu não estou ouvindo nada, Mike. Nada, nada, nada? O som da música, não. Estou ouvindo sua voz. Uai. Tá. Mas então agora a gente já vai começar. Depois eu vou ver se gravou. Não sei o que que tá vendo que não tá pegando o som da música. Então vamos lá. Vou começar então compartilhando aqui a tela. Nós vamos fazer uma oração antes. Vamos fazer a nossa tradicional oração. Ok. Então vamos lá. Hoje é o nosso segundo encontro da imersão aos pés de Jesus Cristo. Então vamos lá. Senhor, hoje eu quero liberar aqui poder e unção no nome poderoso de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Que cada pessoa aqui que está com sede, que está com fome da sua palavra, em nome de Jesus, aonde estiver um coração sedento e desejoso da tua palavra, com fome da tua palavra, que, Senhor, essas pessoas aqui presentes, a Leide, possa ser revelada a ela a tua palavra. Que a tua palavra possa desenvolver aqui hoje revelações, insights, e que isso não dependa somente de mim, mas principalmente do Senhor e do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo venha aqui nessa noite e nos traga grandes revelações. Amém. Que as nossas palavras, Senhor, sejam o revelar do seu Espírito Santo. E que essas revelações que são suas, Senhor, não são nossas, mas são suas, do coração do seu Espírito, possa habitar em nós, possa ser retransmitida por nós para outras pessoas. E que a sua palavra possa gerar principalmente transformação, assim como vem sido gerado desde os inícios mais longínquos do tempo, a tantos homens do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós vamos hoje, então, aqui, Senhor, tocar ficha nessa nossa imersão aos pés de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Maravilha, maravilha. Leide, seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma revisão, nós vamos começar com uma revisão de uma das aulas que a gente
de uma das aulas que a gente estudou na imersão, aquela que a gente fez aquelas aulas abertas, tá? Nós vamos pegar ela e nós vamos desenvolver uma profundidade. Vamos desenvolver, ok? Vamos desenvolver um processo de profundidade nela. Então, vou compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos começar com João 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre João Batista, mais uma vez, de uma profundidade mais ampla. Vamos lá. Exatamente. E Então, este vamos lá. é o testemunho de João. Tudo Bora. bem? Bora, vai, toca a E ficha aí. este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então, é muito importante isso aqui. Ele confessou, ele não negou. E ele confessou o quê? Uhum. Que ele não era o Cristo. Cristo. O que significa Cristo mesmo, do hebraico? Enviado, Messias, ungido. Cristo é em grego, Messias que é no hebraico, ok? Uhum. Então ele está dizendo que ele não é o quê? Ele não é o ungido. Messias. Messias, Ungido. exatamente. Então, que ungido seria esse? Em primeira mão, a gente tem um ungido que Daniel profetizou. Daniel profetizou exatamente isso, um Messias. E ele está dizendo assim, eu não sou o Messias. Ainda que ninguém estivesse perguntando para ele se ele era ou não o Messias. Ele respondeu, eu não sou o Messias. Ninguém perguntou para ti se tu é. Né? Ele já fala, Mas, não, na verdade, ele interpretou aquele questionamento como sendo... Ia chegar nessa pergunta, né? No encontro passado, a gente viu que João, num dos encontros, né? João Batista, ele tinha um certo ressentimentozinho, tinha uma desconfiança de que ele seria o ungido. Mas aqui ele está dizendo, eu não sou o ungido, eu não sou Cristo. Até porque ele tinha ali, no fundo do coração dele, uma esperança, sabe? Tinha ali talvez ali uma dúvida, entendeu isso? Ele tinha essa questão. Embora ele ainda aqui não teve contato com Jesus Cristo. Ele ainda não teve contato com o Messias, mas ele já está dizendo pelas Escrituras que, olha só, vamos ver o 21. Aqui, lê o 21 para nós. Ele é mais velho que Jesus? 6 meses. Uhum. Eles Pode se ser por criaram isso. juntos, eles eram priminhos. Sabe aquele teu priminho que tu brinca junto? E Uhum. Jesus e João eram esses caras, eles se encontravam todos os anos, brincavam, tal. E lá na frente ele vai dizer que não reconhece. Como que não reconhece se eles brincavam junto? O que na verdade ele não reconhece é que Jesus era o Cristo, né? O ungido, o Messias, entendeu? É como assim, como aquele que estava lá chutando coisa, brincando comigo, agora é o Cristo, agora eu tenho que honrá-lo, magnificá-lo, alguma coisa assim? E E também a perguntaram, questão, é, e também sabe o que, Leide? A questão ali da invejinha, sabe? Dá para ver claramente em João um ciúme, uma invejinha com relação a isso. Nós vamos ver isso já já. Tá, vai lá. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. então, olha só. És tu Elias? Que Elias é esse? É aquele que o profeta Malaquias profetizou, que Elias viria antes do grande dia do Senhor, que Elias viria Uhum, antes do Messias. Então, eles uhum. também esperavam por Elias. E perguntaram-lhe, então que? Olha só a pergunta aqui. Então que? És tu Elias? E ele disse, não sou. E aí continua a Uhum. pergunta, e és tu o
profeta. Esse o profeta aqui quer dizer o quê? Esse artigo definido no singular masculino, o profeta, quer dizer o quê? Profeta que Moisés previu também, dizendo que viria um profeta, né? Exatamente. Aqui, esse o, a gente, no hebraico, ele aparece, em algumas Bíblias não aparece, diz que és tu um profeta, mas aqui o, ele é muito importante, porque não é um profeta, é o profeta. Tu consegue ver a diferença Profeta, entre um profeta define, com o profeta? claro, define, né, quem é aquele dito por Moisés que viria e que o povo ouviria. É, exatamente. Deus levantará um profeta como eu e a ele ouvirás. Muito bom, Uhum. tá afiadinha, é isso aí. E Moisés, ele está empoderando Jesus. Com respeito a Uhum. tudo que ele disse, olha o que ele está dizendo. Eu te disse muitas coisas, mas quando Deus levantar o profeta, esqueça tudo o que eu te disse e ouça ele. Uhum. Mas, ô Micael, então se Moisés disse, nós vamos te deixar de viver, se Moisés falou isso, né? Nós vamos deixar de viver as leis de Moisés? Não é isso, não é isso. O que Moisés está dizendo é que este que vem não é um profeta como eu, mas é o profeta. O profeta. Tipo assim, ó, não é um cara, é o cara. Chegou a ver a diferença? Esse artigo ele mostra que é o maior de todos. É o cara, é o profeta. É o profeta. Verdade. E vai te Porque colocar em nível. Ah, Moisés havia definido, né, virá um profeta e vocês vão ouvi-lo. Então, é aquele profeta dito por Moisés. é. Ele está perguntando e ele está dizendo que também não é. O João Batista está dizendo, não, eu não sou esse também, tá? Mas esse, o profeta, nos colocará, Leide, numa atmosfera muito mais espetacular. Ele vai te colocar não em leis, como o Moisés fez, mas este, o profeta, nos colocará em princípios. Hum. Moisés, ele nos colocou abaixo da lei. Jesus nos colocou sobre a lei, ele nos empoderou, nos fazendo voltar aos princípios. Por isso que esse nosso trabalho está muito casado com outro trabalho de Gênesis. Então, Jesus, ele faz. Uhum. Quando a gente entende de princípio, a gente não precisa viver por lei, por regra. Então, Exatamente. uma vez Eu por já ouvi, todas. hein, Mike? Eu Hum, já ouvi uma escritora que diz assim que os anjos no céu, antes do pecado, nem sabiam que existia lei. não sabia, exato. Por verdade, eles viviam por princípio. E o É, princípio era o amor. E a lei só foi dada ao homem como o esmiuçar do princípio amor. é, é um princípio base, né, do qual se derivam todos os demais. Agora, Exatamente. por que que foi criado a lei? Porque ocorreu transgressão. Não, eu acho que a lei foi criada porque o homem se, tipo assim, o pecado como que emburreceu o homem. E ele esqueceu do princípio, não sabia mais viver por ele. Então, é como se fosse voltássemos a ser, depois de compreender, estudar e tudo, voltássemos a ser crianças, sem entendimento. E Deus precisou falar numa linguagem esmiuçada. É assim, por exemplo, ó, não existe uma regra, por exemplo, assim, ó, comerás todos os dias. Porque automaticamente Uhum, você já come todos os dias, é um princípio, entendeu? Mas quando o uhum, homem começa a cometer, quando Caim matou Abel, houve ali o primeiro homicídio. Então, a partir dessa transgressão, Deus precisou falar assim: olha, não matarás, porque não existia isso. Matar, não adulterarás. exatamente. Jesus ele vem no não adulterarás
E como ele está exercendo a graça para nós, Leide, tu acha que Aham. nós temos que nos esforçar mais do que os anteriores, do que os profetas anteriores, ou mais, já que nós temos a graça? Nós temos que nos Nós temos... esforçar muito mais. Porque olha o que Jesus disse antes, lá no Antigo Pacto, Ah, para você, sim, para você ter digamos assim, uma penalidade de adultério, você tinha que cometer o coito, ok? é, Mas Jesus chegou aham. e falou. Então, assim, se você ficasse de conversinha Trouxe o com princípio, alguém né? no WhatsApp, você não estava cometendo esse pecado. Mas aí Jesus chegou Aham, e falou assim: olha, se você só pensar, se você olhar para uma pessoa já com uma coisa maliciosa, com uma intenção, você já está cometendo pecado. exatamente. Então, o que que isso significa? Que nós que temos a graça, existe uma exigência maior de nós. Aham, Nós você vamos ver vê? também isso aí. Tá, olha só, quero te falar dos princípios assim, ó. Vamos acabar com essa falácia de que existe uma pregação que nós estamos vivendo muito nesses últimos dias, sabe? Que acaba dizimando o amor, sabe? Você falou de amor, sabe, Leide? Como se o amor fosse. Olha só, o amor ele não é um Deus. Vamos botar uma coisa na nossa cabeça, tá? O amor não é Deus. Aham, Deus é amor, mas o amor aham, não é Deus. entendi. Assim, ó, Moisés, ele profetizou assim, ó, depois de mim, Deus enviará um profeta como eu, e a ele ouvirás, ok? Aham, Ouvirás a quem? O profeta, né? E ele certo. respondeu, é você esse cara? E ele disse assim, não, não sou eu. Mas eu quero então falar um pouquinho mais com essa questão do amor como princípio, né? Essa frase é muito boa, olha só. O amor não é Deus, mas Deus é o amor. Por quê? Sabe por quê, Leite? Por quê? É, Por quê? eu vou te dizer por quê. Porque o amor, ele não se ressente do mal. Mas a Bíblia diz Hum, que o nosso Deus, ele é um Deus que se vinga. É um Deus que é. se ressente. A Bíblia diz que o amor não se ira, mas a Bíblia diz que o nosso Deus se ira. Então o amor não pode ser Deus, porque o nosso Deus se ira. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, mas o nosso Deus não suporta tudo, não. Lembra que Jesus pegou lá, tipo, uma espécie de chicote e foi batendo nos cambistas, derrubando as barracas, tudo irado? Então, assim, ó, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não vamos cair nessa mensagem falaciosa, tá? De que o amor é Deus. Não, Deus é amor, mas o amor, ele é mais permissivo, né? Tem coisas que Deus não permite. Vanda Aham, Braga Shurayananda, é bonito a gente ver uma carinha bonitinha, né? Um monte de mimosinho, com simpatia, é legal que fala essas coisas, como se Deus suportasse tudo. Mas presta aham, atenção, Deus nos deu um caminho, Lei, e nós precisamos seguir esse caminho. Deus nos deu um propósito, e nós precisamos viver esse propósito. E esse propósito é segundo a vontade dele, não é segundo a minha vontade, é aham, segundo a vontade dele, não é o que eu acho que é certo, é o que ele sabe que é melhor para mim. Tá pegando verdade. aí, irmã? Tá pegando tudo isso aí? É disruptivo aqui isso, hein? Fala alguma coisa. É bastante. Agora, como faz mais melhor essa distinção? Deus
Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não é Deus. Porque daí a gente pega lá em Paulo, né? Eu acho que é em Romanos, que ele fala bastante sobre o amor, e fenomenal. Então, o amor não é Deus. Deus é uma manifestação do amor e da longanimidade. E quantas outras coisas vêm através do amor do Espírito Santo? Você falou que é um princípio o amor. Ele é desenvolvido uma série de coisas. Perdão, compaixão, uma série de coisas vem do amor. Mas isso não é Deus. Deus é isso, mas isso não é Deus. Isso é uma expansão de Deus, tá? Assim, ó, como é que isso funciona? Eu quero repetir aqui, tá? O que eu falei anteriormente. A graça, ela não requer menos do homem. A graça que Deus nos deu com Jesus, ela faz com que nós, Leide, sejamos mais exigidos. Ela requer mais de nós. Ela requer mais de nós a graça. Lê para mim essa frase aí. A graça não requer menos do homem, ela requer mais. A Porque graça ela não vai, requer menos do homem, ela requer mais. porque ela vai ao âmago da questão. Tu lembra que lá na Bíblia está escrito assim, ó, aquele que mais lhe é dado, mais lhe será cobrado? Lembro. Não pode ser que Jesus te deu mais para você do que para os outros e te cobre menos. Cadê você, Aham, Leite? Pegou isso? peguei. Meu Deus, tu tem o Espírito Santo, tu recebeu a graça de Deus. Eu vou falar de Aham, novo. A graça não requer menos esforço do homem, ela requer mais. quer mais. Entendi. E aqui entra o exemplo do não adulterarás. Quando Jesus repete isso, ele está endossando o que os antigos disseram: não adulterarás. Ele disse isso exatamente. Continue fazendo isso, não adultere. Mas observe, na lei de Moisés, se um cara casado ele se apaixona por uma outra mulher, ele não está adulterando. No É, tempo só da lei, falou, né? ele não tá cometendo pecado nenhum. Lá no tempo da lei, entendeu? Se a pessoa fica na rede social fazendo gracinha com outra pessoa, a pessoa é casada, isso não era pecado. Não existia rede social naquele tempo, ô Mike. Não, eu sei, mas só para você fazer uma comparação, aquilo não era pecado. Isso não era adultério. Aham, E, segundo a lei, adultério é o coito, é o ato, né? aham, E se não houver coito, não haveria transgressão da lei. Então Jesus veio e disse assim: ó, os antigos disseram: um homem casado não se deitará e não terá coito com uma mulher que não seja sua. Eu, porém, acrescento. Olha Jesus quando ele fala assim: eu, porém, acrescento. Olha a graça chegando aí. Vocês estão aham. recebendo a graça, então eu vou exigir mais de você. Que diz assim, que se um homem olha para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Aham, É a graça, irmã. Isso é a graça. Ele foi dado, olha só, a lei nos foi dada por Moisés. A graça e a aham, verdade veio por meio de Cristo. aham. E isso que Cristo está liberando é a graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça, Leide, é um tempo que Deus exige mais de mim, porque se aproximou de mim. Não tem mais um véu que nos separa. Antes tinha um Aham. véu que separava a mim e a Deus. Hoje não tem mais esse véu. Ele deu mais para mim, Leide, do que deu para Elias. Ele deu mais para mim do que deu para Moisés. Exatamente. Deu mais para você do que deu para Abraão. Deu mais para você do que Ele deu para Jacó, deu mais para você do que deu para Isaac. ele me equiparou ao filho, né?
E não é possível que ele peça menos de você. Uhum. Tá pegando? Tô. Eu vou dar um exemplo lá da Bíblia, tá? Um fariseu e um publicano estavam orando. Aham. Jesus, ele viu essa oração. O fariseu orou dessa maneira: Obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu não roubo dízimo. Eu não traio a minha mulher. Eu oro 3 vezes por semana. Eu faço jejum 2 vezes por semana. E como é que foi que o publicano orou? Ele chegou e falou assim: Senhor, tudo isso que ele falou de mim é verdade. Eu não faço nada disso que ele faz. E não sabe ele que eu sou muito pior do que ele imagina. Tenha misericórdia de mim. E aí Jesus, ele não disse que o fariseu estava mentindo. Ele só disse que ele estava se gloriando da sua santidade. Agora, aquele fariseu, ele não tinha uma coisa que nós temos hoje, Leide. O que que era? Ele não tinha o Graça. Espírito Santo habitando dentro dele, como nós temos hoje. Você tem o Espírito Santo habitando aí dentro de você. Amém. Glória a Aleluia, Deus. aleluia. Aleluia. Então, se ele não pode fazer, você que tem o Espírito Santo dentro de você, lá da questão do, da transgressão da lei, da adulteração, se a pessoa não podia fazer, você não pode nem pensar, que se você pensar, você já está adulterando. E assim, ó, esse é o pensamento de Cristo. Esse é o tempo da graça. Um tempo que nos aproxima mais de Deus. A graça, ela rasga o véu e ela nos dá livre acesso ao santuário celestial. Oh, glória. Isso fez que isso faz com que possamos acessar esse santuário. Assim, ó, faz Deus, na verdade, sair desse santuário feito por homens. Deus deu a sua glória, a sua presença, seu nome, porque Deus mesmo nunca deitou num santuário feito pelas mãos dos homens. Está escrito lá. Ele diz assim, ó, eu saltei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, de templo em templo, porque nenhum lugar lhe serviu de morada, a não ser o coração dos homens. Verdade. Amém. Então, hoje, Deus reside nesse templo que somos nós, graças à graça. Graças a graça. Pegou, Leide? Maravilhosa graça. Peguei. Então, se Deus hoje habita em nós, nós temos uma responsabilidade maior, nós temos uma exigência maior. Porque nós temos uma coisa que os antigos não tinham, eles tinham que ir no tabernáculo fazer sacrifício. E certamente que com a Oi? poder para isso. Com a graça vem o poder, né? Vem o poder. E como Bom, viver esse princípio. Jesus nos traz como viver por princípios. Vamos ler 1 Crônicas 17, verso 5, Leide. Porque em casa nenhuma morei, desde que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Vê aí, irmã? Tá pegando? Ele Tá está pegando? dizendo. Então, assim, ó, segura que isso aqui é só o preâmbulo, tá? Eu tô só começando, ainda não comecei. Tô só preparando aqui o teu coração. Então, presta atenção, ele não requer menos de mim, ele requer mais, ok? Ei, Porque aquela porque glória, agora ele é
Ele habita Porque agora ele habita em mim. E aquela glória, sabe, que habitava lá nos santos dos santos, lá no tabernáculo, ela agora habita em mim e você. Como é que chama essa glória? Como é que chama isso? Chama-se Espírito Santo, Espírito de Deus, né? o Espírito de Deus. Ele habita em você. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E olha só, e se um homem sem o Espírito Santo, ele consegue, ou ele conseguia, não trair a sua mulher, você que tem o Espírito Santo, você nem pode pensar em trair o seu marido, porque você tem o Espírito Santo. O cara lá atrás não tinha. Verdade. Tá pegando a dimensão disso aqui? A nossa responsabilidade é muito maior. Tô. Aham. A exigência de Muito, nós é muito maior. Ter o Espírito Santo é algo que nos dá uma responsabilidade maior. é verdade. Então, a graça, ela não requer menos de nós, ela requer Mas, mais. Então, repita porque comigo também aí. a compreensão é outra, né, mais? É o quê? É como se a compreensão é outra, né? É outra coisa, exatamente. Nós estamos uma outra dimensão, né? A graça, ela é maravilhosa, a compreensão é outra. Quantas coisas não são reveladas pela graça, pelo Espírito Santo, que os antigos não tinham essa revelação? Verdade. Verdade. Fala comigo, Deus me levantará, Levantará. não um profeta, Não um profeta. não um profeta, Não um profeta, mas o profeta. mas o profeta. E eu farei esta distinção Eu farei esta distinção e vou obedecê-lo. e vou obedecê-lo. Não há um profeta, Não há um profeta. e sim o profeta. O profeta. É ele que eu ouvirei É ele que eu ouvirei e obedecerei. e obedecerei. Aleluia, Leide, aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Então, vou repetir mais uma vez. O que Jesus fez? Ele nos tirou debaixo que Moisés criou, ele nos tirou da lei. Jesus nos tirou debaixo da lei. E ele nos coloca sobre a lei. Uhum. E faz com que a gente desenvolva princípios que estavam perdidos. E ele traz à tona de novo esses princípios. E aí eu quero perguntar para você, qual que é a razão da lei? Eu falei, mas vamos recapitular. Ela foi dada a lei devido não eram respeitados princípios, e aí, como eles não entendiam muito, não tinham consciência desses princípios e não respeitavam, eles transgrediam esses princípios, aí nós temos que criar uma lei. Pegou isso? Uhum. Para que haja ordem, porque senão começa a haver bagunça. Então é criado uma lei, é criada ali uma lei. Então, Então, por isso, hã? o princípio é detalhado. Tipo assim, se é o amor, eu vou buscar o bem. E vou buscar, além de buscar a Deus, vou buscar sempre o meu bem, o bem do outro. O princípio do amor é isso. Então, assim, Mas, o como nós princípio do amor é perdemos essa noção de princípio, eu não respeito mais a Deus e nem ao meu próximo, nem a natureza à minha volta. Eu quero destruir tudo. E aí a lei veio trazer o princípio na linguagem que o homem conseguiria compreender. isso. É isso aí mesmo. Ó, por exemplo, se a gente pegar ali o princípio
a lei não matarás. Qual é o princípio que tem por trás da lei não matarás? Amar o próximo, Isso, amar os animais. exatamente. Você pegou, é o amor, né? E ali É tem o... também a vida, né? Amor tem a ver Uhum, com a vida, né? Então, exatamente. a partir do momento que a vida estava sendo é, destruída pela violência, né, teve que se criar o princípio não matar, o princípio não, a lei, porque estava transgredindo o princípio do amor, estava transgredindo o princípio da Exatamente. vida. Eu acho que assim, o homem, na verdade, Mike, como diz lá, que o homem perdeu a glória de Deus, né? Com o pecado, ele perdeu a glória, tanto que ele passou a ver o outro, que o outro era nu. Passou a ver o quê? Então, ele vê, Adão viu a Eva nua e Eva viu Adão como estando nu. E eles não percebiam isso antes, Era porque natural eles eram naturais, estavam na glória de Deus. e estavam na Então, eles inocência. perderam essa inocência e Isso, então caíram grotescamente no pecado, na realidade do pecado que eles não conheciam. é. E eles começaram a distinguir o bem do mal. Porque antes não É. existia essa dualidade ruim e bom, sabe? Era tudo Uhum. a inocência ela não faz distinção, não faz esse julgamento. Então, olha o problema da É. consciência ali, do desenvolvimento da consciência do bem e do mal. Eles começaram a julgar as coisas, né? E saber o que é ruim e o que era bom. Antes era tudo bom, eles não tinham essa distinção, né? De ver as Mas coisas e o pior, Mike, eles começaram a distinguir, mas a querer o mal, né? e a Escolher querer o o mal. mal. Mesmo sabendo que estão errados, fazem É, o que é errado. exatamente. E isso gera uma ira de Deus, né? Uhum. Tá. Então é assim, ó, se nós não tivéssemos mortes, não existiria a lei não matará. Se Caim não tivesse matado Abel ou nenhum outro homem tivesse matado um outro homem, não precisaria dessa lei. A lei só é feita como existe ali uma incidência daquilo lá, então tem que criar uma lei, porque senão aquilo vira banalização, ok? É. E Deus já deu a lei cercando tudo que o homem poderia fazer, destratando esse princípio, né? É. Agora sim, ó, nós vamos ver uma outra coisa. Olha só, presta atenção que eu vou te mostrar agora aqui. Primeiro, como é que Moisés, né, ele criou essas leis, né? Como é que Moisés escreveu o Pentateuco? Como é que ele escreveu os 5 livros ali do Antigo Testamento? Se ele não estava lá, e não estava lá com Adão, não estava lá com Eva, como é que ele fala tudo isso em detalhes? Criou Deus, os céus e a terra. Como é que ele desenvolve isso de forma tão minuciosa? Como? Como é que Não essa sei. informação ela chegou a Moisés? Como é que ele pode dar tanta fidelidade a respeito de algo que ele não viu? Aí você pode me falar Uhum. assim, não, por revelação, Mike, não é verdade? Aí eu pergunto Uhum. assim para você, tá bom, mas como foi essa revelação? Porque você também tem revelação divina, Oleide, e você não escreve 5 livros da Bíblia, com detalhes como ele fez. E ele escreve tudo Porque com uma riqueza de detalhes. Criou Deus o homem e dele tirou uma mulher. Mas olha só, quer ver como que ele fez? Eu vou dizer para ti. Moisés, ele tinha um anjo, hum, um amigo anjo. Ele era amigo de um anjo e esse anjo, Leide, lhe contou tudo. Ele ia falando e Moisés ia escrevendo.
Esse E eu, meu anjo podia fazer isso comigo, né, mãe? e eu vou te mostrar aqui, porque sempre tem uns que não vão acreditar. Não você, eu sei que você já pegou isso aí, mas sempre vai ter um que não vai acreditar. Então eu vou mostrar isso na Bíblia. Eu vou abrir aqui em Atos 7:53. Você vai ler para nós. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, olha bem aqui para mim, olha só. Vós que recebestes a lei por ordenação. Olha bem aqui Dos para mim anjos. agora. Ó, presta bem atenção aqui. Quando a Bíblia diz lei, sem o artigo na frente, artigo definido ali no singular feminino, a lei, quando não tem esse a palavra sem o artigo, ela está falando de uma cláusula da lei. Quando ela é Uhum. precedida do artigo, a palavra lei, ela significa que ela está falando do Pentateuco. Ah, sim. Um Significa que está conjunto. falando dos 5 primeiros livros de Moisés, está falando da lei. Está conseguindo entender? Do... Então, olha só. Opa, obrigado. Então, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Esse não guardaste aqui é outra história, a gente não vai ver agora. Outra Quem que tradução, recebeu os anjos? vamos ver uma outra tradução, olha só. Vós recebestes a lei por intermédio dos anjos. Ou uma outra tradução. Vós recebestes a lei por ordenação. É essa aqui, por ordenação dos anjos. Vamos agora lá em Gálatas para a gente ver isso aqui. Lê para nós agora aqui Gálatas. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Interessante, né? Então, para que é a lei? A lei foi dada por causa das transgressões. Então, ela é dada por causa das transgressões. Mas eles transgrediram o quê se não existia lei? O princípio, né? Os princípios, é isso aí. Transgrediram os princípios. Uhum. E ele foi ordenado por causa dessas transgressões, a lei, até que viesse a posteridade a qual a promessa tivesse feita, né? Ou seja, a vinda do Messias. Quando isso é feito, daí Quem a promessa tinha sido feita, é, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. é isso aí. Messias. Está falando do Messias, essa promessa. Pegou? Ó, Peguei sim. e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, um medianeiro, um mediador. Tá pegando? Estou pegando. Massa. E Vamos- então o que ele colocou foi o princípio mesmo de cada mandamento, né? Boa. Vamos ler agora Atos 35, 36. A este Moisés, ao qual também negado, dizendo: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem e o príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos.
Falando de Moisés ou falando do anjo nesse último verso? Aqui do anjo, aqui, ó, pela mão, ó, pega o de cima aqui, ó. Pela mão de quem? Ah, Pela mão do anjo. É isso aqui que a gente tem que focar. Que lhe aparecem na sarça. Vamos continuar o 37 para ficar mais claro. Vai lá. Este é aquele Moisés que diz aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como a ele ouvireis. Aqui está um profeta na tradução, por isso que é importante a gente estar ligado, porque em original o hebraico é o profeta, né? E levantará dentre vossos irmãos o profeta, e a ele Mas também ouvireis. não ficou, aí não ficou fora porque ele complementou como eu. Mas porque assim, para o português aqui para nós ficou, mas no hebraico fica muito claro que é o profeta. Uhum. O profeta, tá? Como eu, ele tá, pois é, porque a gente viu que não é um profeta, né? É o profeta. Exatamente. Agora o 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, assim, Leide, presta atenção. Tudo, mas tudo que Moisés escreveu foi ditado por anjos. Uhum. Tudo que ele escreveu a respeito das coisas que ele não viu foi ditado por anjos. Deus não apareceu para ele ali na sarça, foi o anjo. Deus, ele Foi. falou pela boca do anjo. Uhum. Está escrito: o Captei. anjo do Senhor lhe apareceu no meio do fogo que ardia no meio da sarça. Um anjo. Não é verdade? É. Tá pegando. E o que que o anjo entregou para Moisés? A As lei. palavras de vida. Ele entregou a Ah, lei. Né? Moisés é conhecido por nos trazer a lei. Foi o anjo que trouxe, o anjo através de Deus. Vamos ver Hebreus agora. Hebreus, capítulo 2:2. porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, Então, aqui, ó, porque se a palavra falada pelos anjos, qual palavra, lei? as palavras de vida, a lei. A lei, exatamente. Ela permaneceu firme, que toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, tenta só imaginar, Leide, o que que acontece com aquele que transgride a palavra de Cristo. Verdade. Se a Se a palavra do anjo já recebeu a retribuição, né? Tenta imaginar o que que acontece com aquele que transgride com o que Cristo disse. É triste a condição. Pegou? Peguei. Então vamos lá. Cristo nos tirou debaixo da lei e nos colocou sobre ela. Nos colocou sobre a ótica dos princípios. Ô, Micael, por que muitas pessoas não entendem o que você fala? Porque nós estamos falando aqui de princípios, né, Leide? Muitas pessoas não conseguem entender princípios. É, E as pessoas têm não, mais uma coisa, elas não conseguem entender e elas não querem entender. Elas querem viver debaixo da lei. Por quê? Porque é muito mais fácil viver debaixo da lei. Porém, eu não acredito, hein, Mike? ah, Eu não acredito que eu não acredito que alguém hoje esteja querendo viver debaixo da lei. é Quer não, o homem desastroso. quer.
Sabe por quê? Dá menos trabalho, Leide. Não precisa pensar. Tá ali a lei, ali, por exemplo, a lei 80 por hora. Não, não é só não passar de 80 por hora. Entendeu? A lei, a coisa assim. Mas aquilo ali foi feito. Eu tenho que entender o princípio, ele expande a minha consciência. Ele abre Certamente. e faz com que eu veja tudo que está ao redor. Por que que aquilo foi criado? Entendeu? Se aquilo tem lógica. Então, é muito mais fácil viver debaixo da lei. É, Porque se eu viver debaixo da lei também eu não sou punido, entendeu? Aí eu fico certinho, porque eu tenho medo talvez de uma punição, de uma multa, então eu fico aqui certinho, tal, e aí nada me acontece de ruim. E outra, a lei, ela requer de mim, ela requer de mim muito menos compromisso, Leide, do que eu viver por princípios, do que eu viver pela graça, porque a gente viu que a graça nos traz mais compromisso. Tu acha que não dá vai trabalho expandir a consciência, viver por princípios, entender tudo isso, como é que funciona? Dá muito trabalho, dar bastante. mas também é muito mais recompensador. Certamente. Porque quem, olha só, raciocina comigo, quem vive debaixo da lei é só ser religioso, porque o que é religião se não leis? Hum, Se não regras, estiver né? debaixo da graça, pegou isso? Agora, se eu não estiver embaixo da graça, é assim, ó, quando eu estou debaixo da graça, eu preciso ser inteiro. Para viver embaixo da lei, basta eu ser religioso. É Mas verdade, para né? viver debaixo da graça, eu preciso ser autêntico, eu preciso ser genuíno, eu preciso ser inteiro, eu preciso ser orgânico. Uhum. E eu Muito quero profetizar aqui, Leite. Eu quero profetizar aqui que os nossos ministérios eles serão ministérios orgânicos, verdadeiros, cheios da vida amém. de Deus, cheios dessa Amém. unção, da unção. Deus derrama azeite do céu. E por isso que nós não Glória. precisamos fabricar ministros. Deus, ele nos unge, ele nos levanta. Deus, ele separa, ele nos levanta. Deus é Deus. Uhum. É somente Ele. Ele destaca ainda aquele que ele escolheu, Leite. Uhum. E você não precisa de nada. De nada. Você só precisa que Deus derrame um pouco de azeite na sua cabeça. Glória a Deus, amém. E que você desenvolva esse contentamento, essa alegria, essa satisfação, essa glória, porque você é uma ungida. Você é uma Amém. separada. É uma Glória a separada. Deus. E aí eu vejo pessoas que vivem reclamando, que vivem desenvolvendo um processo de regressão, de insatisfação. E, assim, vou pegar um exemplo. A pessoa, às vezes, não é um sucesso nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, não é que você precisa ser como essas pessoas que fazem sucesso nas redes sociais. São essas pessoas que fazem sucesso na rede social que precisavam ser como você. É? Claro, porque você tem o Espírito Santo. Olha quanta coisa você tem para compartilhar. Esse sucesso na rede social é uma consequência. Esses dias eu tive uma ideia brilhante. Eu vou anotar isso e eu quero fazer com relação à rede social e com relação a reino, tá? Porque Uhum. hoje não tem um lugar onde a gente, porque as redes sociais só são coisas mundanas, né? A gente tem que ter lá, escolher tal, a gente aí tem um acesso de um conteúdo. Agora você imagina um lugar
selecionado, onde você entrasse, onde só tivesse coisas do reino, coisas de Jesus, coisas Glória, de bom Deus, demais. ia ser, Bom ia, demais. ia ser bom demais. Então, assim, algo que tem essência, entendeu? É isso que você é essência, tá? E é natural que, como a gente viu no encontro antigo, um desses, acho que foi até o passado, que você prospere, que você cresça, porque a prosperidade é natural, a pobreza é resistência, né? Verdade. A nossa essência, ela está na unção, e essa unção, ela vem da onde? Vem do céu, Céu. vem do céu. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, a nossa unção, coloque isso na sua cabeça, a nossa unção, ela está na unção que vem do céu, ela vem direto do céu. Amém. Ô, Leide, essas coisas que a gente fala aqui, elas não são coisas comuns, não, hein? Isso aqui a Não gente não mesmo. consegue achar no Google, não consegue achar no Wikipedia, né? Não consegue, porque tem muita gente hoje aí que tem formação da faculdade do Google. Ela vai lá e pesquisa uma coisa. Não, mas isso aqui você não encontra nessas coisas aí, não. Ok? Vamos lá, voltar para João. Lê para nós. João, disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? De novo aqui a pergunta: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, não és Elias, nem o profeta. E o que João responde? Respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Da sandália, da Havaiana. Não é digno de desatar a correia da Havaiana. Então, assim, ainda ele não respondeu, né, Leide? Por que Não. batizas? Só disse que batiza nas águas. Mas o que impressiona aqui é que ele responde, mas depois de mim vai vir um. E tem coisas que só Deus sabe falar. Porque antes de mim, antes dele, porque ele, Uhum. esse que vem antes de mim, foi o primeiro. E ele Esse vem que vem depois depois de mim. é, Essa aqui, assim, ó. ele vem depois, mas ele era antes. Parece até uma frase da Dilma, né? Mas assim, ó. Se, É verdade. se você usa a inteligência para avaliar essa frase, você não entende. Porque a inteligência, ela nos atrapalha a entender muitas coisas da Bíblia. Verdade. Porque assim, Leide, eu nunca vi uma dúvida brotar no espírito. Dúvidas, elas brotam na alma. Uhum. E eu vou te provar que nunca surgiu uma dúvida no seu espírito a respeito de Deus ou a respeito de Cristo. Toda Uhum. dúvida que você carrega nessa jornada, nesta caminhada,
É Mike, da alma. ó, ouça o que eu estou te dizendo. Toda dúvida que você tem sobre o seu ministério, toda aflição, toda dúvida, ela nasce da sua alma. É? Porque se você não estivesse tão preparada, Leide, intelectualmente, o teu espírito ele consegue discernir a verdade, ele consegue identificar a verdade. João Batista, ele duvidou de Cristo. Ele mandou Uhum. perguntar lá, vai lá, discípulo, pergunta se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Já tendo dito que ele era o Cordeiro de Deus. Verdade. Mas quando ele era criança, ainda no ventre da sua mãe, a presença de Cristo o agitou. Uhum. Ele não tinha capacidade intelectual ali na barriguinha da mãe dele, mas o Espírito deu o sinal que ele precisava. A Verdade. alma coloca dúvida no coração, colocou dúvida no coração, mas o teu espírito está pronto para identificar a presença do Messias de Deus. Amém. Ô, Micael, o que eu faço? Ó, não procura sentir, Leide, com o intelecto, mas sentir com o espírito. Você fez umas aulas de meditação comigo, não fez? Se você, quando estiver ali tentando meditar, se esforçando ali, meditar, se você questionar que você está meditando, o fenômeno da meditação, ela cessa. É? E a presença do Espírito Santo, a sua percepção, ela também é um fenômeno que não pode também ser entendida pelo intelecto. Não dá para a gente Verdade. racionalizar. E se você racionalizar, ó, pum, cessa o fenômeno. Então precisa de um outro canal, que não é o lógico, que não é o raciocínio, tá entendendo? Por isso que eu digo que a inteligência atrapalha um pouco. Pegou? Uhum. Peguei. Verdade. Vamos ver o 28, 29 agora. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui ele diz, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, primeiro, como nós já vimos, não foi João que se revelou a Jesus. Foi Uhum. Jesus que veio até João. João não foi até Jesus. Uhum. Tá entendendo, irmão? Assim, ó, não foi você que escolheu Jesus, Verdade. mas foi Jesus que te escolheu. Amém. Não foi você que escolheu Jesus, Leide. Foi Jesus que te escolheu. Repete para mim Glória a essa Deus. frase. Não fui eu quem escolhi a Jesus, mas Jesus me escolheu. Se ele não te tivesse escolhido, você estaria hoje batendo cabeça na vida até hoje. Mas ele Verdade. te escolheu, Leide. E não foi por falta de opção, não. Então, se ele te escolheu, sinta-se privilegiada entre todos. Sinta-se privilegiada, sinta-se honrada de ser escolhida entre tantos. Isso é um privilégio. Você deve se sentir Como é? especial, com alegria de ser escolhida por Cristo entre tantos e tantos e tantos, uma multidão. Se ele pegou você numa multidão de pessoas. Amém. Sinta-se agraciada entre estas multidões. Glória a Deus. E Ele me João declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João declarou isso pelo Espírito, né, Mike? Foi, exatamente. Ele não entendeu o que ele falou. E quando a gente Uhum. tem uma revelação, muitas vezes a gente não entende. Não é porque a gente teve aquela revelação que a gente não entende, que a gente precisa entender, que ela está além do Exatamente, racional. Como, verdade. por exemplo, o pai de Jesus, José. Tu acha que ele entendeu como que Maria concebeu um filho sem ato sexual? Ele não entendeu aquilo Não, ali, né? não. Mas ele teve uma revelação. O Gabriel falou: Olha, você vai ser pai, tal, tal. Ele só obedeceu. Maravilha? Só aceitou a revelação e obedeceu. É, então não é porque você não entende a revelação que você não vai obedecer. Uhum. Vamos embora ler o 30 e 31. Bora. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Leide, me explica esse eu não o conhecia. Eu acho que eles eram chegados e brincavam juntos, estavam juntos. Ele não conhecia, ele não tinha essa revelação de que aquele menino, aquele companheiro de brincadeira, fosse ungido de Deus. É isso aí. Porque eles viveram a vida inteira juntos. O que ele não sabia é que aquela pessoa que ele estava brincando a vida inteira era um separado, era um escolhido, era um ungido, era um eleito, né? Agora sim, Lady, o que realmente faz com que ocorra desonra é uma coisa chamada convivência. O maior agente de desonra do planeta chama-se Ah, convivência. é demais. Ó, todas as pessoas que se aproximam de mim, eu vejo isso. Com a proximidade vem a desonra. Como assim, Mike? Não Assim, ó, entendi. você é o melhor coach do mundo, o melhor professor, o melhor palestrante, o melhor guru, enquanto você for isso de outras pessoas, de um outro local. Porque quando você se torna professor de alguém, por exemplo, você é só mais um na vida dessa pessoa, como tantos outros. Porque a convivência faz você se É tornar uma pessoa comum. E o maior como fator de desonra do planeta é esse, a convivência. mas Jesus deveria ser o contrário, né, Mike? É, porque João desonrou Jesus pela convivência. Não, é só mais um. A maior desonra está nos nossos familiares. Tá? Porque assim, ó, Verdade. um coach, um ministrante, um palestrante, por que que um cara desse não pode convidar você para almoçar? Porque se ele Não chamar pode. você para almoçar com ele, no dia seguinte você vai achar que Já você vai, falar da vida dele para os outros. já vai se achar igual, vai torná-lo comum, né? Pois então, por que que um líder, você trabalha numa grande empresa, por que que um líder, um chefe, né, da empresa que, por exemplo, que você trabalha, por que que ele não pode sentar Uhum. e comer com você? Porque senão amanhã As, você não vai mais respeitá-lo. as pessoas começam a tomar liberdades, né? E tem outra, Inde- os líderes. Por que que os líderes não convidam os seus liderados para sair de férias com ele? Porque tem outra, assim, ó, nós não sabemos conviver com líderes. Posso falar, irmã? Pode. Então é o seguinte, a sociedade, tá, ela nos condicionou
a sociedade nos arquitetou, ela nos deu um modelo de líder, de que o líder é uma pessoa que é uma pessoa perfeita, que não erra, que não tem defeitos. E o líder, para manter essa imagem, muitos líderes eles se escondem. Aham. E eles só mostram para os liderados aquilo que eles querem mostrar. Que é E aí isso eles aí, fazem as pessoas acreditarem só o que ele quer que as pessoas acreditem. Tipo uma Disneylândia, sabe? Tipo uma Disneylândia. Tá entendendo isso? é uma vitrine, né? É quase um teatro, né? É. Agora sim, Leite, assim, ó, nós podemos ser homens e podemos ser mulheres de Deus, mas como todos os seres humanos, nós temos defeitos. Nós somos Exatamente. falhos. Somos homens e mulheres de Deus, mas nós erramos. Somos homens e mulheres de Deus, mas nem sempre conseguimos suprir as expectativas das pessoas. Somos Exatamente. homens e mulheres de Deus, mas passamos por provas, passamos por lutas. Somos homens e mulheres de Deus, mas já passamos por perrengues financeiros. Somos homens e mulheres de Deus, mas algumas vezes nós já tivemos que pedir ajuda. Somos homens e mulheres de Deus, mas nós não somos falsos. Exatamente. Nós somos inteiros, somos verdadeiros. E que passa por lutas, por provas, por batalhas espirituais. Já fui rejeitado. Já fomos rejeitados. Já nos impediram de fazer algo que queríamos fazer. Mas as pessoas, Leide, acham que isso acontece só com elas. Mas não, os líderes são como nós somos como as pessoas. Exatamente. E os líderes, eles são como Deus os escolheu. São homens mortais, falhos, mas tem uma diferença. Eles são carregados de uma unção espiritual. Eles são carregados de uma autoridade que pode mudar muitas vidas. Verdade. Então, nós somos mortais, somos seres normais, seres falhos, mas nós somos carregados de uma unção, carregados de uma autoridade que faz com que quem reconheça essa autoridade seja impactado, seja mudado, a vida dessa pessoa muda, o destino dessa pessoa muda, a família dessa pessoa muda. Amém. Amém. Verdade. E esses líderes espirituais, em todos os âmbitos, não só espirituais, eles são pessoas iguais a você. E se você os conhece de perto, Leide, você acha assim, meu Deus, mas eu sou melhor do que ele. Mas você não conhece as dores deles. O dia que você conhecer as dores dos líderes, você vai dizer, meu Deus, mas isso aí é fichinha para mim. Eu sou melhor do que esse cara. E você ser melhor do que eu, Leite, esta é a maior prova de que é Deus, porque eu não tenho a capacidade de ser melhor do que ninguém. Mas Deus me levantou. Deus me escolheu para estar aqui agora, falando com você, para passar tudo aquilo que eu tenho no fundo do meu coração e ponto. Aham. Então, Leite, você tem aí uma unção para ser uma pastora, para ser uma líder, sabe?
Tenho? Claro que tem. Você está aqui. Você não está aqui à toa. Foi Deus que te colocou aqui. E não pensa que isso é só com você. Com João Batista também ocorreu. Com todos ocorre, sabe? Ó, vamos ler o 31 de novo inteiro aqui, ó. De novo, vai. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, Mas esse me revelou. mas o que me mandou batizar com água? Quem mandou batizar com água? Deus, É isso aí, tá pegando o texto, irmã. E aí você lembra que eu trouxe aquela pergunta que Jesus fez aos fariseus, né? João é dos homens ou João é de Deus? é do céu, né? É. Então, se ele é de Deus, quem mandou João batizar nas águas? Uhum. Deus. E disse a João: sobre aquele que vier descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza sobre o Espírito Santo. Vamos João ler, falou tudo. 33, ó. João ficou impactado, né? Oi? João ficou impactado com essa revelação ali. E É, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. então vamos prestar atenção na declaração de João, Vamos. porque nós revelamos coisas e isso muitas vezes não significa que nós entendemos essas revelações que nós revelamos. A gente às vezes tem revelação que a gente Uhum. não entende. E a revelação é uma coisa e entender, compreender a revelação é outra. Você lembra que eu citei Daniel, que ele teve um sonho, e esse sonho foi uma revelação, mas ele não compreendeu essa revelação, e ele teve que orar 21 dias para que a compreensão viesse até ele? Lembro. E o fato de você dizer que Jesus é o Filho de Deus, não quer dizer que você entendeu o Evangelho. Uhum. Você pode falar isso por revelação, mas não quer dizer que você esteja entendendo. E Exatamente. João aqui, ele está falando de algo que ele não entendeu. Tanto que depois ele foi perguntar, né? Ele vai Mandou negar, perguntar. ele vai negar lá no 34, ó. Aqui ele está testificando, né? E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. E ele falava isso para a multidão, mas ele próprio não estava convencido disso. Exatamente. Ele falou para os seus discípulos, mas a ele não convenceu tanto que os discípulos foram atrás de Jesus e ele não. E outra, ele continuou batizando. Porque Deus falou, quando você concluir, Deus teve que prender, teve que matar ele. Para quê? Para que Jesus começasse o seu ministério, porque senão parecia que a profecia não estava realizada. Ele Então a tinha que gente apontar o cordeiro, ele deveria apontar o cordeiro e seguir o cordeiro, né? ó, nós vamos chegar nisso aí. Olha só, eu sei que muitos olham João Batista como um herói, e é difícil às vezes a gente falar isso num culto, numa igreja, tá? Porque muitas pessoas têm essa questão de rotular, né, os personagens bíblicos Uhum. como herói. Por exemplo, é,
Davi era um herói para muita gente. Para muita gente, ele não adulterou, não, irmã. Ele só deu uma escorregada, só deu uma tropeçada ali, sabe? Então, então quem adultera são os irmãos da igreja. Davi não. Davi não Menino, adulterou. que tropeção gerou até meninos. Pois é. Porque Davi é o herói deles. Então, eles não vão querer ver os defeitos. Mas Deus não É nos verdade. escondeu os defeitos. Ele traz os defeitos até para nos mostrar que por trás de uma pessoa ali tem um homem. Uhum. A diferença é que essa pessoa que tem defeitos como eu e que você, é que ela tem a unção, as outras não. Ela é um ungido. Aham. Então Deus não esconde o erro, nem as mazelas, nem as Verdade. incapacidades. Vamos continuar a leitura então. Hoje a gente está pegando texto corrido. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos com ele, né? E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ó, então repara que no texto anterior, acima desse, era Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Uhum. Então diga assim: esse é o Cristo que me salva. Esse é o Cristo que me salva. Agora, ele não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora é apenas o Cordeiro de Deus. Este é o Cristo que eu devo seguir. Aquele primeiro Cristo que diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Este segundo é aquele que diz: quem quiser me seguir, é só pegar a sua cruz e ir atrás de mim. Uhum. Ou seja, vem ser cordeiro como eu, vem sofrer as dores como eu, vem carregar a cruz como eu carreguei, vem morrer como eu morri. Tá pegando? Uhum. Então nós Pegou. temos dois Jesus aqui, Lei. Dois Jesus aqui. O primeiro é o que a gente vê nos filmes, na internet, em que as publicações se enchem de curtidas nas redes sociais. E o Uhum. segundo aqui é o Cristo da cruz que sofre, né? Então, esse segundo aqui não tem muita curtida, não gera curtida, não tem ibope. Porque esse Jesus que passa por João, ele não vem até João, ele passa agora por, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. É esse Jesus que passa por João, olha bem, ele não vem mais para ele, mas ele passa por João. Esse Jesus é o Jesus que João deveria seguir. João seguiu? Que os discípulos dele seguiram, mas ele não. É, porque João ensinou isso aos seus discípulos, só que ele mesmo não conseguiu praticar e nem viver aquilo que ele falou. Ele disse: Pena, quando hein, mãe? vires repousar o espírito e esse ficar nessa pessoa, pronto, é esse o cara. O teu trabalho Uhum. está Para, cumprido. hein, Segue esse Mike? Eu falo assim, para tudo e vai atrás dele. exatamente. Então, quando Jesus passou e o Espírito repousou, os discípulos disseram: Vamos atrás dele? Foi isso que João nos ensinou. Mas o Exatamente. próprio João não foi. E o pior de tudo, ele continuou fazendo o quê? Batismo. Batizando. E quando ele continua batizando, o que que ele faz? Ele impede que o Messias comece o seu ministério. Mas ele Impede. mesmo disse, foi ele mesmo que disse, importa que ele cresça? Não, né? Foi João já o apóstolo, né? Não lembro do contexto. E fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Tem que pegar o Não verso. foi,
Não foi João Batista que disse isso, né? Eu não lembro dessa passagem, Não? não. Eu vou encontrá-la. É, Depois eu aqui, te falo. tu não está querendo dizer que Jesus disse que ele é o menor daqueles que estão lá no reino do céu? O maior, ele é Não, um... não, não, não. Agora eu não me lembro se foi João Batista ou se foi João o apóstolo, Pois tu me que manda falou ali de para a gente avaliar. Ó, presta portar. atenção. O Deus que diz, ide a todo mundo e pregai o evangelho, também tem que ser o Deus para te dizer assim, para, para. Mas eu nunca vi alguém pregando e Deus dizer para parar. Aham, É só ide, vamos, vamos pregar o evangelho. Mas Deus é o Senhor para te mandar e também é Senhor para te mandar parar, sem que necessite aham, nenhuma explicação. exatamente. E olha o que os discípulos de Jesus disseram. Somos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Está escrito, irmã. Eles disseram: fomos impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Como assim, Micael? Deus impedir alguém de pregar? Ele é Deus, irmã. Ele é Senhor. Sabe por que Ele você conhece. não dá conta de ouvir uma palavra dessa? Porque muitas vezes a gente fica lá nas mil maravilhas. Ah, porque Jesus é meu amigo. Eba, Jesus é meu amigo, eu sigo Jesus. E aí você ouve só o que você quer. É assim que a gente se relaciona com o amigo. A gente ouve do nosso amigo só aquilo que a gente quer. Agora, do Senhor, não. Do Senhor você ouve tudo. Exatamente. Esses dias eu falei que Jesus ele não era bonito. E eu te pergunto, aonde que está na Bíblia escrito que ele era um homem bonito? Nenhum lugar. É. E assim, e aí, pois é, Jesus é meu amigo, tal. Pelo Assim, contrário, fala que ele era feio, né, mãe? assim eu Muito pelo pergunto assim, ó. contrário, não tinha formosura alguma. É, assim, ó, por que que você quer ser amiga de Jesus? Porque se você quer ser amiga de Jesus, Leide, você vai se dar mal. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque ele não veio buscar amigos. Ele veio É, buscar uma esposa. oh, glória. Tá Eis-nos conseguindo aqui. pegar? Ele não veio Aham. buscar amigos, ele veio buscar uma esposa. Amém. Ele vem para buscar uma esposa. Os discípulos o seguiram. João, não. João continua batizando. Então presta atenção agora, irmã, porque isso aqui não fui eu que disse, foi João. Olha o que o João disse no verso 31. A gente já vai botar aqui na tela. Para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso batizo com água. Sim ou não? A gente não leu isso agora há pouco? Lemos. Então, se João batiza para encontrar Cristo, e se ele não para de batizar quando encontra Cristo, o que que isso significa? Para ele? É como se Cristo não tivesse sido encontrado. As pessoas olham assim, meu Deus, mas se ele está continuando a batizar, então porque ele não encontrou o É Cristo ainda, verdade. entendeu? O Cristo falou que é aquele, mas ele mesmo continua na mesma obra de antes, que ele tinha a função só de apontar. Lê de novo 31 para nós aí, Leide. Olha só, vamos pegar bem. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel,
Vim eu, por isso, batizando com água. Então, por que que ele batiza? Ele batiza para que o Cristo fosse Manifestado a Israel. isso, fosse encontrado, né? Depois que ele encontra, pronto. Mas se ele continua batizando, parece que ele não encontrou o Messias ainda. É Então, verdade. Jesus ainda não poderia começar o seu ministério, porque João ainda batizava. Então, presta muita Uhum. atenção aqui agora, minha irmã. Quando você parar, ou quando Deus parar você, porque quando ele disser pare, a sua parte já está feita. Pegue então o teu Uhum. garladão e se alegre. Não queira continuar fazendo o que já deveria ter parado de fazer. É verdade. E muitos pastores acreditam que o ministério começa na vida deles e nunca acaba. O Ah, ministério de é? Jesus não foi consumado? Foi. E por que que o seu, por que que o meu, por que que de muitos pastores não pode ser? Certamente que pode. Presta atenção, assim, ó, tem uma hora em que a gente tem que parar e deixar com que os outros venham. O próprio Jesus parou quando precisou parar e empoderou os que estavam vindo e disse: vá e façam coisas maiores do que eu. Verdade. Vá e façam coisas maiores. Porque também a glória de quem ensina é ver os seus discípulos indo e fazendo além do que ele, fazendo mais, indo além. E tu Sim, sabe senhor. por que que João foi preso e foi morto, perdeu a cabeça? Não. Porque não parou. Uhum. Então Deus teve que pará-lo. Porque senão Jesus não poderia se manifestar. É verdade, Mike. Que Ó, Joãozinho 22. teimoso. Esse é o verdadeiro João teimoso. É, Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. a gente Hein, viu. Mike? Se Ah, o João não tivesse aceitado claramente a sua missão de entregar tudo e seguir a Cristo, Jesus não precisaria sequer ir em busca de discípulos, né? ah, já estava tudo ali, né? Os seguidores de João, e João iria com eles. Ah, Lógico, teriam outros, mas Jesus já teria assim um cortejo ali com João e seus discípulos, né? já teria uma base, né? Bem fundamentada. Exatamente. É. Ó, esse versículo aqui, ele é uma mentira dos fariseus. Lê de novo. Uhum. Depois disso, foi Jesus. Foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Então, foi os fariseus que lançaram isso para colocar ciúmes no coração de João. Isso aqui é até uma estratégia do diabo para com João também. Porque não há algo mais diabólico, Leide, do que uma inveja magisterial. Toda inveja ela é doentia, né? São Tomás de Aquino disse: a inveja é a tristeza que a pessoa sente pelo êxito da outra pessoa. Ô, Isso é, doido, isso corrói. isso é inveja. Quando você sente tristeza pela alegria alheia, isso é inveja. Uhum. Quando alguém cresce, você fica triste, você está invejando. Quando alguém chega e você fica triste, você está invejando.
Quando alguma pessoa conquista algo e você fica triste, você está invejando. Quando alguém tem uma vitória e você fica triste, você está invejando. Quando alguém compra algo legal e você fica triste, você está invejando. Isso tudo é inveja. A tristeza que você sente pela capacidade do outro de fazer alguma coisa, pelas conquistas dos outros, pelas realizações. A pessoa não consegue se alegrar. Você já foi vítima de Aham, inveja? já. Hum. Ó, vou te provar agora que Jesus não batizava. Ó aqui o verso 20, o verso 1 do capítulo 4, 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os Ó, seus discípulos. eram os seus discípulos que batizavam, Jesus não batizava. Então, aquilo que a gente viu lá era uma falácia, era uma mentira, uma fake news, Uhum. uma fofoca, Os sabe? fariseus estavam sempre buscando, os fariseus estavam sempre com pegadinhas, buscando levar outro ao erro, né? Induzir os outros. O Leide, e isso é como fogo em palha, se alastra, Uhum. e ninguém sabe de E- onde veio, ninguém sabe de onde saiu. é Então saiu uma verdade. notícia lá, não sei onde, que Jesus estava fazendo mais que João. Ninguém sabe de onde que Uhum. veio. E João ficou irado. João ficou emputecido. E ele João disse perguntou. assim: o que que ele disse? Ele disse assim, ó, que disse o homem não pode fazer nada que o céu não lhe conceda. Chamou o Filho de Deus agora de homem. Uhum. Agora, mesmo anteriormente, ele era filho de Deus. Aí veio o ciúme, veio a inveja, e então virou homem. Ué, mas a frase é favorável. O homem não pode fazer nada que Deus não lhe conceda. Ainda que seja o homem, Deus está concedendo e favorecendo a ele, né? Mas ele rebaixou o filho de Deus agora ao homem. Ele está meio que menosprezando um pouco. Vamos ver mais um pouquinho aqui o 23, 24. Ora, João batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, por que que ele A vai preso? continuidade, porque ele continuava fazendo aquela obra. Porque ele ainda continuava batizando. E por que que ele ainda continuava batizando? Porque ele ainda não tinha sido preso. Entendeu? É porque, na verdade, por inveja ou por ciúme, ele não acreditou que aquele foi realmente o Filho de Deus, É. Vai, ou não 25. creu na revelação que chegou a ele, né? Tinha ali alguma coisa ali estranha acontecendo com João Batista. Vamos ver 25, 26, 27. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É verdade, ele não exaltou o ungido, né? Ah, ou seja, se ele está batizando, é porque o céu o concedeu, É. mas o chamou de homem. Aquele Aham. que antes ele chamara de filho de Deus, agora ele chama de homem. Você está aí? Tô. Como o próprio Jesus havia outra vez, que quando os discípulos queriam proibir alguém de falar ou de batizar, ele falou assim: deixa lá, quem comigo não ajunta, É exatamente os isso. pais. É.
Muito bom, muito bom. E eu vou te mostrar agora que no século XXI a gente tem uma geração brotando, uma geração nascendo, submergindo de João Batistas. É? Uma geração inteira querendo ser amiguinho de Jesus. A vida inteira para colocar Jesus na posição de Senhor, e aí você quer colocar ele na posição de amiguinho. Presta atenção agora aqui. Tá. O primeiro estágio, você era escravo de Cristo, você era escravo. Ele te comprou, Cristo te comprou. Quer você goste ou não goste, você foi comprada. Paulo declarou: nós Aham, somos escravos de Cristo. Ele nos aham. comprou. Leide, você era escrava do diabo. Ele foi lá e pagou um preço dessa dívida que você fez, aí ele te comprou. Você é dele. Exatamente. Propriedade particular de Cristo. Amém. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é os amigos de Cristo. Jesus falou assim para os seus discípulos: já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Demorou uns 3 anos para ele começar a chamar os discípulos de amigos. Ou seja, teve que ter uma convivência, teve que ser conquistado, teve que ter um relacionamento para ter amigos, né? E Verdade. o terceiro estágio é filho, filha, filhos. E aos filhos, as virgens adornam como noivas. Porque as virgens, elas são os 5 ministérios. Aham. Eram 10 virgens. Era. As 10 tinham candeeiros. E Ah, as 10 eram crentes. Não me vem com essa que elas não eram crentes. Todas elas eram crentes. As 10 tinham candeeiro. As 10 tinham ministérios. Então, observe que nós temos um ministério verdadeiro e nós temos um ministério falso. Não parece ter diferença nenhuma, porque os 10 têm ministérios. Agora, os ah, 10 também têm candeeiro. Aliás, tem uma diferença. É que qual? o verdadeiro ministério tem azeite. O falso não tem. O que Mas vai até diferencia vai estar o fim como o joio e o trigo, né? Porque as Boa. 10 Também é uma boa relação. Agora, o que realmente nos faz discernir aqui desses 5, é que essas 5 que têm azeite, elas têm a unção. Essas outras não. Uhum. Então, o que diferencia é a unção. Então, vou falar de novo. O que diferencia o homem chamado por Deus do homem que se auto-chamou, que se chamou a si mesmo, é a unção. Uhum. É a unção que diferencia. Mas as virgens são os ministérios. As 5 virgens prudentes são os 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. É É. a virgem, como diz lá o Salmo, que adornava a noiva e a conduz ao seu marido. Então, são os ministérios que nos dão a nós formato de esposa e nos leva ao marido que é Cristo. Tá pegando? Tá aí? Tá Esse conseguindo entender? aspecto, esse aspecto eu não tinha visto ainda. É. Então, Leide, fala assim comigo. Deus enviou Jesus Deus enviou Jesus para casar comigo. para casar comigo. Não, Não foi para ser meu amigo. não foi para ser meu amigo.
Ô, Mike, mas Deus não foi amigo de Abraão? Mas Foi. ele não chamou os discípulos de amigo? Hã? Ele não chamou os discípulos de amigo? É, os discípulos de Jesus não eram amigos, mas olha só, os discípulos de Jesus e o próprio Abraão, eles não podiam avançar no estágio que você avançou, Leide. É? Não é o que o texto diz? Muitos profetas injustos desejaram. Eu até botei o texto aqui, ó. Lê para nós esse texto aqui de Lucas. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvistes, e não o ouviram. Então, olha só, eles queriam, Leide, Abraão, os discípulos de Jesus, eles queriam ver o que você vê hoje, mas eles não viram, eles queriam ouvir isso que você está ouvindo hoje, mas eles não ouviram. Por quê? Porque eles não foram permitidos. Não foi permitido a eles ouvir e ver isso que você vê hoje. Eles não puderam. Tá por aí, Leide? Oh, eles não tiveram o ministério, mas Não tiveram o quê? a graça, né? Não tiveram a graça. É, tá pegando, exatamente. Vamos ver, continuar. João 27, 28, 29. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a resposta é o A esposa. esposo. Aquele que tem a esposa. Ah, sim. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este seu gozo está cumprido. O que ele quis dizer aqui? Quem é que tem a esposa? É o esposo. João disse assim: Eu não tenho a esposa. Então, se eu não tenho a esposa, eu não sou o, Esposo. mas eu sou o amigo do noivo. Eu sou o amigo do esposo. Eu assisto, eu ouço. E aí ele diz: Pois assim já está cumprido o meu gozo. Só de assistir, só de ouvir, eu já estou satisfeito. Eu sou amiguinho do esposo. Quem tem a esposa é o Esposo. esposo. E aí, Mais o amigo do esposo que lhe assiste e ouve. o João ele Isso. fala: como eu não tenho esposa, eu não sou o esposo. Agora, o Isso amigo do esposo, ele se alegra ao ouvir a sua voz, ele se alegra em lhe assistir. Já estou satisfeito com isso. Ou seja, se eu já estou satisfeito com o fato de ser amigo de Jesus, entendeu isso? Aham. Estou Eu não dizendo preciso assim, ser esposa. essa citação aqui é do próprio João Batista, É. Então, assim, ó. então Oi? ele se equivocou muito, né? Então, assim, ó, tem um Ele monte. falou, ele falou isso e não agiu assim. É, Por quê? Porque ele não queria, ele queria ficar. Ó, então, assim, ó, tem um monte de crente assim, sabe, Leide? Satisfeito em só ser amigo de Jesus. Porque nunca o amigo ele vai ter o compromisso que tem uma noiva. Amigo não tem compromisso de esposa. Então é melhor o cara ser amigo, porque ele vai desfrutar do relacionamento sem ter o compromisso devido. E é isso que Aham. muita gente quer, lá no fundo, é isso que você quer. Um evangelho fajuto,
pobre, tipo evangelho de Peter Pan, evangelho da Disneylândia. Agora, isso só vai durar até o tribunal de Cristo, tá? Porque ali as pessoas vão cair na real, ali nós vamos cair na real, você vai cair na real. Pesado, né? Exato. É. Tem que cair real antes. Seguinte, assim, ó, muito se fala de João Batista e a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque ele tem uma adoração nas igrejas. Agora, sim, você quer ser igual a João Batista, tudo bem. Mas não me obriga, pelo amor de Deus. Porque eu quero ser igual a Jesus. E se você quer ser igual a Paulo, igual a Apolo, tudo bem, problema seu. Eu quero ser igual a Jesus. Me deixa. Meu modelo é Cristo. Minha referência é Cristo. E se eu tiver que fabricar algum herói dentro de mim, esse herói vai ser Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Leide, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos encerrar esse encontro de hoje. Amém, amém Amém. e amém. Maravilha. É o encontro Até mais mais. rápido hoje também. Aham. Beleza? Até mais. De hoje foi uma Beleza. revisão, né? Assim, ó, a gente não viu nada de novo, mas conseguimos ir mais fundo, ter revelações mais profundas também. É verdade, foi muito bom. Glória a Deus. Vou te Glória a usar Deus. para isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Terça-feira já estamos aí de novo. Vou me aprofundar um pouquinho mais em Gênesis. A ideia é a gente ir se aprofundando, cavando cada vez mais fundo, tá? Aprofundando, Ok. expandindo a consciência, abrindo para princípios e ter uma vida com mais liberdade, porque foi para isto que Cristo veio. Cristo Para nos nos libertou. libertar. Valeu, Leide. Grande Amém. abraço. Boa noite. Boa noite.